Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais uma aula nossa à distância e hoje nós vamos usar um método diferente, tá? Eu vou gravar a aula para vocês, né? Vocês vão assistir o vídeo com as explicações dos slides. Material já está para vocês, está no portal em slides também, então caso vocês queiram ir anotando no material, está disponível, e o vídeo com as explicações, certo? Bom, nosso conteúdo de hoje, nossa matéria de hoje, né, é globalização de mercados e instituições, e nós vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos nas aulas anteriores para vocês não ficarem perdidos e retomar os assuntos. Então, primeiro, lá no comecinho, né, do nosso semestre, nós vimos um pouco sobre a perspectiva histórica da globalização, e aí nós vimos cada um de vocês, né, dos grupos que vocês se dividiram, vocês apresentaram uma fase da globalização, o processo, como que a globalização começou, alguns acordos importantes que foram realizados e como está atualmente, né, a globalização, como que ela afeta a nossa vida. E depois dessa perspectiva histórica que nós fizemos uma outra atividade relacionada às características da globalização. E aí vocês, em forma de debate, né, cada grupo defendeu a sua ideia. Será que a globalização ela tem mais características positivas? Será que ela tem mais características negativas? Será que ela foi melhor ou será que foi pior ter acontecido esse evento, esse fenômeno? Como que ela afeta a nossa vida, como que ela afeta os países, como que ela afeta o mundo, enfim. E aí nós fizemos esse debate, né? Cada um foi argumentando com base nas pesquisas que foram realizadas e nós pudemos ver que a globalização, como tudo, ela tem os seus dois lados, né? As duas faces de uma mesma moeda. Ela tem os pontos positivos, sim, tem os pontos negativos, sim, e o que pesa mais vai da ideia de cada um, né? O que é mais importante para cada um, o que cada um acha que é mais valorizado, se são os pontos positivos ou se são os pontos negativos. O fato é que existem esses dois lados, certo? E aí, hoje, nós vamos ver as esferas da globalização. Nós vimos as características, né? Vimos o que ela interfere, o que é o lado positivo e o lado negativo, e agora nós vamos ver as esferas. O que são as esferas da globalização? Essas 4 esferas aqui que está aparecendo para vocês são as principais esferas em que a globalização interfere mundialmente. Então, primeiro, comercial. Segundo, produtivo. Terceiro, financeira. Quarto, tecnológica. O que significa isso? Que a globalização ela interfere na área comercial, que ela interfere na área produtiva, que ela interfere na área financeira e que ela interfere na área tecnológica. De que forma que ela interfere em cada uma dessas esferas? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Primeiro, a esfera comercial. O que é a esfera comercial primeiro? A esfera comercial, dentro da globalização, ela é a integração dos mercados, ou seja, quando um mercado de um país se integra com o mercado de outro país, ele tem uma ligação, ele tem uma integração. E isso acontece dentro da globalização? Sim, os países eles fazem compra e vendas entre os seus mercados, certo? O que é chamado de importação e exportação. Então, quando eu estou produzindo aqui, por exemplo, o meu açúcar, a usina que produz açúcar no Brasil, ela manda o seu açúcar lá para um outro país, para os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos compram esse açúcar do Brasil, da usina que foi produzida, que produziu o açúcar aqui no Brasil. Ou seja, está havendo uma venda, o Brasil está vendendo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está comprando o açúcar do Brasil. Houve uma integração entre o mercado brasileiro e o mercado americano. Essa importação e exportação
pode acontecer tanto com bens quanto serviços. Por exemplo, eu posso prestar um serviço para uma empresa lá dos Estados Unidos. Exemplo, na área de tecnologia da informação, sistemas. Eu posso desenvolver um software, desenvolver um aplicativo para a Google, da minha casa, aqui do Brasil. Eu estou prestando um serviço para uma empresa de outro país, tá? E isso é a esfera comercial. Eu estou comercializando bens, produtos e serviços entre os mercados dos países, certo? A esfera comercial, resumidamente, é isso. E o que acontece quando o mercado realiza esse tipo de transação de importação, exportação, compra e venda entre os países? Um dos pontos é o aumento da concorrência, que vocês podem ver aqui, ó, aumento da concorrência. Por que aumento da concorrência? As empresas, elas começam a concorrer e disputar o mercado com empresas de outros países. Então, eu coloquei o exemplo aqui, ó, do Zé do Lanche. O Zé do Lanche, supõe-se que ele uma portinha aqui do lado da minha casa que faz lanche. O seu Zé resolveu fazer lanche, vender lanche e abrir uma portinha aqui do lado da minha casa. Só que o Zé do Lanche, ele não vai concorrer só com a Maria do Lanche que tem ali na rua de trás. Não, ele vai concorrer com uma empresa, com uma marca de outro país, que é, por exemplo, o McDonald's, certo? Então, no mesmo lugar, para o mesmo mercado, dentro da cidade de Fernandópolis, vamos pensar, nós estamos numa cidade que não é tão grande, né, dentro de Fernandópolis, e o seu Zé, que é a portinha do lado da minha casa, ele concorre com uma empresa de outro país, que é o McDonald's. Quem tem mais força nessa concorrência? O seu Zé ou o McDonald's? Quem tem mais força? Quem tem mais poder no mercado? Então, esse aumento da concorrência faz parte da esfera comercial da globalização. As empresas de outros países, elas vêm e se instalam dentro de um outro país para vender o seu produto, certo? Então, pensem aí vocês em outras empresas de outras marcas que fazem isso, que concorrem com empresas locais. Depois vocês coloquem lá no debate para mim como exemplo, tá? Então, essas empresas que são multinacionais, transnacionais, são empresas que atuam em diversos países. E aqui está o exemplo do McDonald's, que concorre com o seu Zé do Lanche, certo? Então, existe um aumento de concorrência. E com esse aumento de concorrência vem também a grande diversidade, né, tanto de produtos quanto de preços, de serviços, enfim. O seu Zé, por exemplo, ele tem lá no cardápio deles 10 tipos de lanche. E aí vem o Mac e coloca 25 tipos de lanche no cardápio dele. Então, eu tenho 35 diversidades para eu escolher. 10 do seu Zé, 25 do Mac. E eles não serão iguais, certo? Então, eu como consumidor, tenho maior diversidade na hora de eu escolher. E em relação aos preços, é a mesma coisa. Eu tenho como escolher qual que eu quero, eu tenho opção. Eu vou pagar o Mac, compensa para mim, ele é mais caro, mais barato, ou eu vou comprar o do seu Zé porque ele é mais caro, mais barato, porque é melhor, eu tenho opção. E essas opções, elas não são limitadas ao que o mercado local me oferece. Ela é mercado local e internacional, com marcas que não são brasileiras, com marcas que não são daquela região, daquela cidade, enfim. Então, para o cliente, ele tem muito mais opção, né? E para o mercado em si, para as empresas, para os empresários, eles têm uma maior concorrência. Isso é bom ou ruim? Depende do ponto de vista, certo? Então, vamos lá. Ainda continuando na esfera comercial. Um outro ponto que interfere muito na esfera comercial é o sistema logístico. Por que o sistema logístico? O que tem a ver a logística com o comércio? Eu estou falando de compra e venda entre os países. O que tem a ver a logística com compra e venda? O que tem a ver o sistema logístico? Porque se eu comprei
e eu vendi de um outro país, se eu comprei de um outro país, se eu comprei lá esse relógio aqui, lá da China, por exemplo, comprei lá porque ele é mais barato. Ele precisa chegar para mim, certo? E como que ele vai chegar para mim? Através de um sistema logístico. Ele precisa ser entregue. Uma empresa do Brasil, ela vai vender, exportar soja para a China. Eu comprei o relógio da China e o Brasil está mandando soja para a China. Exemplo, tá? Essa soja, ela precisa chegar na China, ela precisa chegar em boas qualidades, ela precisa chegar no tempo correto, né, no período correto, data, horário e tudo. Então, o sistema logístico, ele interfere no comercial porque eu não posso simplesmente comprar e vender. Eu tenho que entregar o que eu vendi e receber o que eu comprei. E como que eu vou entregar e receber? Através do meu sistema logístico. E aí vem todos os meios, né, de transportes que possibilitam esse sistema logístico entre os países. Aqui nós temos o exemplo aqui, né, do rodoviário, o caminhãozinho aqui, ó, carregando madeira. Temos outro caminhãozinho diferente desse. Temos o navio, transporte aquaviário. Temos o aviãozinho, transporte aéreo. Temos o transporte ferroviário, o trem. Todos esses daqui juntos, de alguma forma, eles fazem o sistema logístico acontecer de fato e possibilitar que o sistema comercial exista. Se não existir o sistema logístico, não adianta eu comprar e vender, eu não consigo entregar, certo? Então, o sistema logístico, ele interfere e muito na esfera comercial. E ainda falando da esfera comercial, com essa compra e venda de produtos, de bens, serviços, com essa concorrência, com o sistema logístico entregando, recebendo esses produtos, esses serviços, acontece o quê? Uma influência tanto na economia quanto na cultura dos países. Por quê? Influência econômica. Se eu estou vendendo o meu produto, vendendo o meu serviço para outro país, eu estou recebendo de acordo com aquele país. Se eu estou comprando um produto ou um serviço de outro país, eu estou pagando de acordo com aquele país. Então, influencia na economia. Eu não posso pensar só mais na minha economia, eu tenho que pensar na economia do outro país também. Então, consequentemente, eu tenho uma influência econômica quando eu compro e vendo, porque eu tenho que pagar e receber quando eu faço essa transação de compra e venda. E por que influência cultural? Porque se eu estou comprando algo que vem de outro país, esse produto, esse serviço, ele está com as características daquele país que eu vou transferir para mim, para o meu. Então, automaticamente, eu não estou comprando só um relógio da China. Eu estou comprando, junto com esse relógio, as características daquele país. Eu vou me adaptar às características dele, de alguma forma, para utilizar o produto que eu comprei, certo? Então, eu não compro simplesmente um produto. Eu compro intrínseco nesse produto a cultura dele, né? Quando eu, por exemplo, ouço as músicas, eu compro. Hoje não existe mais comprar CD, DVD, né? Mas se eu coloco lá no meu Spotify uma playlist de músicas americanas, essas músicas elas fazem parte da cultura dos outros países, dos países que eu estou ouvindo a música, dos países americanos, no caso, né? Então, toda vez que eu faço uma transação comercial de compra e venda de alguma coisa, tanto produto quanto serviço, eu estou trazendo junto a cultura do país que eu estou comprando, ou mandando para ele um pouquinho da minha cultura também, tá? Então, por isso que a esfera comercial, ela influencia tanto na economia, que eu estou pagando ou recebendo, e na cultura, porque eu estou recebendo ou enviando um pouco das minhas características, das características do meu país, da minha cultura para o outro, certo? Bom, vamos lá. A próxima esfera é a esfera financeira. A esfera financeira, no que ela se caracteriza? Ela se caracteriza na integração do mercado
financeiro, do mercado em que se refere a dinheiro, certo? Enquanto a comercial estava se referindo à integração de mercado, a financeira está se referindo à integração do mercado financeiro, certo? Um dos itens relacionados ao mercado financeiro. Lembra que vocês falaram para mim que quando, lá na perspectiva histórica da globalização, quando aconteceu o Consenso de Washington, o que foi criado lá? O FMI, o Banco Central, e no Consenso de Washington começou a questão da interferência da globalização na esfera financeira. Por quê? Lá começou-se os empréstimos, ou seja, um país pegar dinheiro emprestado do outro país. Um país pagar para o outro país juros. Essas transações, essas integrações relacionadas a dinheiro entre um país e outro se caracteriza a esfera financeira da globalização, tá? Então, quando isso começou? Lá no Consenso de Washington, quando vocês me apresentaram naquela reunião que começou um país emprestar dinheiro para o outro, que o FMI, o Banco Central, aquilo tudo começou a colocar em prática a esfera financeira, a integração dos mercados financeiros. Outro ponto que vocês também me mostraram foi o acordo de Bretton Woods, né? Bretton Woods, quando o Vitor levantou lá e falou assim que ele representava os Estados Unidos e que a moeda única daqueles países seriam a partir de então o dólar, o que estava acontecendo? Uma integração relacionada a dinheiro entre os países. Então, todos os países que estavam lá, o Vitor que estava representando os Estados Unidos, acho que o outro Vitor representava a Alemanha, e entre outros, que eu não me lembro de cabeça, mas cada um lá representava um país. Todos aqueles países teriam como sua moeda o dólar, que era a moeda até então somente dos Estados Unidos. Ou seja, eu estou falando de dinheiro e eu estou falando que todo mundo, todos aqueles países teriam aquela moeda, uma moeda para todo mundo, igual. Eu estou falando de dinheiro. Então, eu estou falando da esfera financeira e o que a globalização interferiu nela, certo? Naquela época, no acordo de Bretton Woods, colocando uma moeda única. Aquilo foi lá no início, foi uma das primeiras consequências da globalização na esfera financeira, né? A criação do FMI, do Banco Central, os empréstimos, a adoção da moeda única, isso foram lá nos primórdios, o que começou a fazer a interferência da globalização na esfera financeira. E aí, qual foi a consequência? As consequências que vieram? O endividamento, né, dos países com os empréstimos, porque aconteceu valorização maior de uma moeda, desvalorização de outra moeda, e aí os juros eram altos. Então, tudo isso, valorização do dinheiro, desvalorização do dinheiro, juros, estamos falando de dinheiro. Só que não estamos falando de dinheiro meu, seu, do nosso país. Nós estamos falando de um país com o outro. O real desvalorizou-se perante o dólar. Então, não estou falando só do real, eu estou comparando duas moedas, eu estou comparando dois países, dinheiro de dois países. Se eu estou comparando se um está valorizado ou desvalorizado perante o outro, eu tenho uma integração do mercado financeiro, porque eu estou comparando dinheiros, tá? Juros, a mesma coisa. Quem pegou dinheiro emprestado de um país teve que pagar os juros para ele. Esses juros foram altos, foram baixos, o país conseguiu pagar, não conseguiu, ficou mais endividado. Tudo isso estamos falando de questões financeiras. Só que eu não estou falando de questões financeiras só dentro do país. Estou falando de questões financeiras de um país com o outro. Se eu estou falando de um país com o outro, é a interferência da globalização
na esfera financeira, certo? Que vocês mesmos deram os exemplos, né, para mim dos países subdesenvolvidos que devem muito para países desenvolvidos, que os juros são altíssimos, que a maioria deles não conseguem pagar e acabam piorando a situação econômica do país. Então, tudo isso está relacionado à esfera financeira da globalização. E aí, ainda na esfera financeira, nós chegamos na atualidade, né, que hoje, além de tudo isso, além dos empréstimos que ainda existem, do FMI, do Banco Central, do endividamento dos países, nós temos também pessoas físicas podendo fazer o quê? Compra de ações de uma empresa de outro país, compra de títulos do governo de um outro país, até mesmo moedas. Eu posso comprar dólar, eu posso comprar euro. E agora moeda virtual, né? Eu posso comprar aqui, ó, Bitcoin. Então, tanto o governo, que pode pegar empréstimo do FMI, do Banco Central, que tem a sua dívida interna, valorização, desvalorização da sua moeda, os juros que tem para pagar para os outros países, agora nós também, pessoas físicas, não só o governo, podemos fazer essas transações financeiras de um país para o outro. Então, eu estou aqui no Brasil e posso comprar a ação de uma empresa que não é brasileira. Posso comprar uma ação, por exemplo, da Coca-Cola? Posso, e ter um pedacinho dela. E aí essa ação vai talvez valorizar, ela vai desvalorizar, ela vai valorizar de novo, vai desvalorizar. E quando essa oscilação aqui, ó, no mercado acontece, está interferindo diretamente no meu bolso. Por quê? Eu tenho um pedacinho daquela empresa. Então, se está valorizando, está mexendo comigo. Se está desvalorizando, também está mexendo comigo, mexendo no meu bolso. Então, o que acontece? Lá numa empresa de outro lugar do mundo, interfere em mim porque eu tenho ações dessa empresa. Mesma forma, os títulos públicos. Posso comprar um título do governo americano, posso comprar um título do governo, sei lá, do Japão. Exemplos, tá? Então, se acontecer alguma coisa, se esse título valorizar, desvalorizar, vai interferir em mim que estou aqui no Brasil. E não tenho nada a ver com o país, mas eu tenho a ver com a esfera financeira dele. Então, a globalização me deixou interferir na esfera financeira através dessa compra de títulos, tá? Moedas, a mesma coisa. Se eu compro o euro e o euro valoriza, eu estou um pouquinho mais rico. Se o euro desvaloriza, eu estou um pouquinho mais pobre. Então, o euro não é minha moeda é o real. Mas, se eu tenho o euro, se eu comprei o euro, vai interferir na minha vida, tá? Certo? E o Bitcoin, né, que hoje é uma moeda virtual. Então, quando os Estados Unidos quis colocar o dólar lá em Bretton Woods como a moeda única, hoje é o que está acontecendo. O Bitcoin ele pode se tornar uma moeda única. Por quê? É virtual. Eu não preciso ter dólar para os Estados Unidos, real para o Brasil, euro para a Europa. Não, eu posso ter Bitcoin que é uma só para todo mundo, tá? Então, de novo, a globalização está interferindo na esfera financeira, certo? E, claro, não é tudo lindo e maravilhoso. Temos a parte negativa, como as crises internacionais. Quando existe crise em um país, crise na economia de um país, crise internacional, essa crise ela não afeta só aquele país em que está mal a economia dele. Ela afeta o mundo. Por que afeta o mundo se eu estou aqui no Brasil e a economia do Japão que está ruim? Porque nós temos relações financeiras. O nosso mercado financeiro está integrado. Se o nosso mercado financeiro está integrado, como que o Japão vai cair e eu vou ficar? Não dá. Os dois descem, tá? Os dois são afetados. Então, quando eu integro, um afeta o outro. E é isso que acontece nas crises internacionais. Quando o mercado financeiro de um país está ruim, ele acaba atrapalhando os outros, interferindo os outros, porque eles estão interligados. Eles estão
integrados. Tem empresas de lá que estão aqui, tem empresas daqui que têm dinheiro lá, tem pessoas daqui que têm dinheiro no outro país, que têm investimentos, que têm empréstimos, enfim. Então, tudo isso faz com que um país, a economia, parte financeira de um país interfira na parte financeira do outro país. E aí, a nossa próxima esfera é a esfera produtiva. A esfera produtiva, ela está relacionada com a integração da produção de um país com o outro, da produção de empresas de um país com a produção de empresas de outros países. Acho que vocês já conseguiram identificar que, quando eu falo de comercial, eu estou falando de integração do mercado, relações comerciais. Quando eu falo de financeiro, eu estou falando de integração do dinheiro, mercado financeiro. E quando eu falo de esfera produtiva, eu estou falando de integração da produção. Então, todas as esferas estão relacionadas com a integração, um país com o outro. Só que eu estou falando de integração de comércio, compra e venda, outro eu estou falando da integração do dinheiro, um dinheiro que vai, um dinheiro que vem, e agora eu estou falando da produção. Como que funciona a integração da produção ou esfera produtiva na globalização? Basicamente, ela é composta por empresas que produzem em outros países. Como assim empresas que produzem em outros países? A empresa vai produzir onde ela estiver. Exatamente. Uma empresa, por exemplo, japonesa, coloca o quê? Uma filial dela no Brasil. O que isso significa? Que está havendo integração da produção. Uma empresa que não é brasileira está produzindo aqui no Brasil. Isso é a interferência da globalização na esfera produtiva. Ou, não tenho uma filial, eu só mando fábricas. Então, eu tenho várias fábricas espalhadas por diversos países, depois eu pego todas as peças, junto elas e monto em um determinado país, monto no meu país sede, por exemplo. Então, eu tenho só fábricas em outros países, unidades. Eu tenho unidades da minha empresa espalhadas pelo mundo todo. Pode ser unidades que fazem o processo todo, pode ser unidades que fazem só uma parte do processo. Então, o que importa? Que eu tenho empresas de outros países atuando em países diferentes dos seus. Empresas chinesas atuando no Japão, empresas europeias atuando na América, empresas americanas atuando na África. Exemplos, tá? Só para vocês entenderem. Então, isso é a globalização interferindo na esfera produtiva. E aí, nós podemos ter diferentes funções produtivas em cada local. Exemplo, tenho uma fábrica de carros, a minha fábrica de carros é brasileira. Porém, eu fabrico o motor do meu carro na China, eu fabrico os pneus na África e eu fabrico a carcaça, a lataria do carro nos Estados Unidos. O que significa isso? Que eu tenho diferentes funções produtivas em cada país. Cada país vai produzir uma parte do meu processo, uma função específica, depois que eu vou juntar tudo isso, tá? Isso é a divisão do ciclo produtivo. Eu dividir o meu ciclo produtivo para países diferentes, certo? Por que eu faço isso? Quais são os motivos que me levam a fazer isso? Um deles, isenção de impostos. Países que isentam empresas de impostos, olha, você não precisa pagar esse determinado imposto se você colocar a sua fábrica aqui. Qual a intenção do país fazer isso? Tirar um imposto para a fábrica vir para o país. Um deles pode ser a mão de obra, né? Fazer com que as pessoas daquele local tenham onde trabalhar. Então, vem uma fábrica de automóveis para o Brasil, quem está ao lado daquela fábrica vai ter emprego, né? Aquela fábrica vai dar emprego para pessoas que estão ali naquela região. Então, essa é uma das partes em que o país que está recebendo a empresa de outro país tem um benefício.
é um dos benefícios, tá? E para a empresa, a mão de obra também pode ser um benefício. Por quê? Porque a mão de obra pode ser mais barata. Por exemplo, uma empresa americana que vai colocar uma filial lá no Japão. O que ela vai ganhar com isso? A mão de obra americana é muito mais cara do que a mão de obra japonesa. Então, ela vai pagar mais barato para produzir e o produto final dela vai também sair com um custo menor, obviamente. Se ela está economizando em mão de obra, o custo vai sair menor. Ela vai ter mais ganho, ela vai ter mais lucro. Então, são estratégias que as empresas utilizam, né? Relacionadas aí à esfera produtiva. Matéria-prima, por exemplo. Tem matérias-primas que só existem em determinados países. Por exemplo, lá na África existe muito minério, né? Então, se a empresa ela precisa de minério, é mais fácil, talvez, ela colocar uma filial dela, uma unidade, lá na África e produzir lá, com a matéria-prima de lá e com a mão de obra de lá, que é mais barata, do que pegar a matéria-prima da África, levar para o país em que ela atua e produzir no país em que ela atua. Então é mais fácil ela mandar, inverter o processo, fazer uma fábrica na África, do que pegar a matéria-prima da África e levar para a fábrica dela, certo? Então é mais um dos motivos. Um outro incentivo que os países dão para empresas multinacionais, transnacionais que vêm para produzir em outros países são terrenos, né, espaços para elas montarem as suas fábricas. Muitas das empresas não pagam o terreno em que ela vai construir. Então, o governo acaba cedendo um terreno, cedendo um espaço como incentivo para ela vir, em troca dos benefícios que ela traz, a movimentação da economia, a mão de obra, os empregos. Se ela gera emprego para as pessoas têm dinheiro para gastar, as pessoas movimentam a economia. Então, é uma troca, né? As empresas ganham e o país também ganha. Quem ganha mais, quem ganha menos? Depende do ponto de vista de cada um, tá? Eu vou passar para vocês um videozinho agora aqui da produção do iPhone. O iPhone, ele é produzido dessa forma que eu falei para vocês. Cada partezinha dele é produzida em um país e depois junta-se tudo isso para finalizar e montar o celular, tá? Então é bem legal esse videozinho, vou passar para vocês. Prestem atenção de onde vem cada peça, como que funciona o processo produtivo do iPhone. Como a produção do iPhone explica a globalização? Uma das principais características da globalização é o envolvimento de trabalhadores de vários países no processo de fabricação de um produto. Em busca de vantagens competitivas, as multinacionais sediadas nos países desenvolvidos distribuem as etapas da cadeia de produção por diversas partes do planeta. Para entender melhor como este processo funciona, vamos ver como é fabricado o iPhone. O smartphone da Apple foi desenvolvido na Califórnia, nos Estados Unidos. Na sede da empresa trabalham profissionais como engenheiros, designers e programadores, responsáveis pelo projeto e aprimoramento do produto. A operação de criação do iPhone está toda concentrada nos Estados Unidos, mas o smartphone é feito com matérias-primas obtidas em outros países, principalmente na África. Componentes minerais como tântalo, tungstênio e estanho são extraídos de nações pobres, como a República Democrática do Congo. Essas matérias-primas são utilizadas para fabricar os diversos componentes que fazem parte do iPhone, como processadores, telas, câmeras e bateria. Mas a produção desses componentes é feita longe da África, em países como Alemanha, China, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura. Já o processo de montagem do iPhone, etapa em que todos esses componentes são integrados ao smartphone, é concentrado na empresa Foxconn na China. Mas por que a Apple prefere montar o iPhone na China e não nos Estados Unidos? A principal razão é que os chineses dispõem de mão de obra mais barata e uma legislação trabalhista que permite jornadas de trabalho mais extensas. Isso diminui consideravelmente os custos de produção do smartphone. Após ser montado, testado e embalado na China, o iPhone está pronto para ser enviado aos pontos de distribuição em todo o mundo. Esta última etapa fecha um complexo ciclo de produção típico do mundo globalizado.
O processo envolve trabalhadores com baixa remuneração em diversas partes do planeta, cria menos empregos no país onde está sediada a multinacional e potencializa o faturamento da empresa que desenvolveu o produto. Ou seja, isso é bom ou ruim? Depende do ponto de vista. Para a empresa é muito bom, né? Ela vai lucrar bastante. Para os trabalhadores que estão trabalhando mais barato, que estão trabalhando muitas horas por dia, isso é bom ou ruim? Talvez é bom para ele porque ele precisa daquele dinheiro e se ele não tiver que fazer essa produção do iPhone, ele não vai ter serviço. Então depende do ponto de vista, tá? Mas poderia ser mais equilibrado? Poderiam esses trabalhadores ter uma remuneração melhor, trabalhar menos e a empresa lá faturar um pouquinho menos também para equilibrar? Poderia. Então a gente vê também um desequilíbrio entre essas empresas e as pessoas que estão prestando serviços para elas, né? Então depende do ponto de vista. Mais uma vez a gente entra na questão do debate, positivo ou negativo, o que vale mais, né? Mas o que nós precisamos entender aqui nesse momento, que essa esfera produtiva, ela acontece, a produção acontece com essa globalização interferindo um país com o outro. Então o iPhone ele passa por diversos países para chegar até o consumidor final. Eu não tenho um iPhone, mas pode ser o celular aqui, ó, só para dar o exemplo para vocês. Até ele chegar aqui, passou-se por diversos países, cada parte dele veio de um lugar, foi montado em outro. Então, isso é globalização dentro da esfera produtiva, certo? E aqui eu trouxe para vocês alguns pouquíssimos, mas muito poucos, exemplos de empresas multinacionais e transnacionais que fazem parte dessa esfera produtiva da globalização, tá? Por que poucos? Porque se eu fosse colocar todas aqui, eu acho que nem conseguiria colocar todas, mas a gente ficaria a noite toda falando de empresas que utilizam esse processo produtivo globalizado. Então eu trouxe só alguns exemplos mesmo principais, separados por áreas para vocês verem. Então, ó, empresas automobilísticas, Ford, Toyota, são exemplos de empresas que têm várias unidades, que têm filiais, que têm processo produtivo em diversos países. Celulares, acabamos de ver o exemplo do iPhone, né, da Apple, e temos também aqui Motorola. Eu tenho um Motorola, agora eu posso mostrar que é o exemplo do meu real. Empresas alimentícias, Nestlé e McDonald's, já tinha dado o exemplo do Mac para vocês, então tem mais uma, Nestlé. Vestuário, Nike, Adidas, são empresas que usam mão de obra muito barata, que o produto final é muito caro e que faturam muito, né? E que fazem parte também dessa esfera produtiva da globalização, certo? Aqui alguns exemplos para vocês, se quiserem dar uma pesquisada um pouquinho mais sobre essas empresas, é bem bacana vocês conhecerem o processo produtivo delas dentro da globalização. Bom, e a nossa próxima esfera é a esfera tecnológica. Como que funciona a esfera tecnológica com a interferência da globalização? A tecnologia, dentro da globalização, ela começou a surgir lá com a máquina a vapor, depois veio a eletricidade, depois, com muito tempo depois veio aí a internet, veio os meios de comunicação rápidos que nós temos hoje, robôs, coisas online e um monte de outras coisas que a tecnologia nos possibilitou. Mas de uma forma geral, o impacto maior que a tecnologia trouxe para nós, na nossa vida, foi uma transformação das relações. Tecnologia com relação, o que tem a ver isso? Tudo. A tecnologia, ela mudou a relação entre as pessoas, entre as empresas, entre governos e entre um monte de outras coisas. Por quê? Ela possibilitou contatos que antes a gente achava que talvez fosse até impossível, que era impensável existir,
e ela possibilitou. Então, hoje eu estou aqui, eu consigo conversar com a minha amiga que está lá no Japão, que eu liguei para ela hoje, por chamada de vídeo, eu consegui ver ela, eu consegui ouvir ela, eu consegui conversar com ela em tempo real. Esse contato de pessoa para pessoa, que antes era praticamente, as pessoas pensavam que era impossível disso acontecer um dia, acontece hoje. Por quê? Pela evolução tecnológica, pela interferência da globalização na tecnologia, certo? Então, empresas é a mesma coisa. Uma empresa que manda a tecnologia dela para outra empresa, uma empresa que tem contato com outra empresa de um país que tem contato com a empresa de outro país muito facilmente, né? O grupo dos meninos quando o Diego e o Sheikh Madá fecharam o acordo deles, né, entre as empresas deles, lá de a Coca e a empresa de esfirra, aquilo que eles mostraram pra gente é a relação entre as empresas. Isso existia antes? Não existia nem relação de pessoa para pessoa, como que ia existir de empresa para empresa? Não, e as pessoas nem conseguiam pensar nisso, que isso seria possível um dia. Então, a tecnologia ela possibilitou que isso acontecesse dentro do processo de globalização, certo? Governos, a mesma coisa, né? Hoje aí, qualquer coisa o Trump está encontrando com o Bolsonaro, com o presidente de qualquer outro país, da África, da China, da Itália, enfim. São muito mais fáceis as relações entre as pessoas, entre o governo, entre as empresas, as relações se facilitaram. E, claro, aparentemente houve uma redução de distâncias, né? Se eu vou contar em quilômetros, não, tá? O Brasil continua na mesma distância lá como os Estados Unidos. Porém, por eu ter mais tecnologia, teve um encurtamento de tempo para eu conseguir me comunicar ou para eu conseguir me deslocar de um país para o outro. Então, parece que as distâncias diminuíram, né? Se eu mandasse, por exemplo, uma carta para o meu amigo que está lá na Irlanda, essa carta ia chegar há quanto tempo? Ia chegar, vamos supor aí, uma semana para chegar a carta lá para ele. E mais uma semana para ele me responder e chegar aqui para mim. Estou colocando só uma suposição, tá? Ou seja, 2 semanas para eu conseguir me comunicar com ele. Nossa, que longe! 2 semanas é muito longe para eu conseguir ter essa comunicação. Eu liguei para ele no domingo. Liguei, vídeo, vi ele, conversei com ele, tá tudo bem. O pessoal tá em isolamento lá por causa do corona também. Desliguei e acabou. Conversei com ele em tempo real. Tempo real, não é mais perto. Não dá a impressão de ser mais perto do que 2 semanas. 2 semanas, tempo real, 0. O que é mais perto? Tempo real. A distância é a mesma, mas aparentemente o tempo, a distância diminuiu por conta dessas tecnologias. Ela me dá essa sensação, ela traz essa sensação para as pessoas, o que é real, né? Outro ponto também em que a tecnologia interfere até hoje, é nas questões de saúde, né? A globalização ela possibilitou isso, que foi inclusive um dos argumentos do pessoal no debate, né, falando que com a globalização foi possível encontrar a cura de muitas doenças que, se não existisse a globalização, talvez essas doenças tivessem acabado aí com o mundo. E o que realmente possibilitou? Foi a globalização? Não, foi a tecnologia que a globalização trouxe. Então, a tecnologia, a esfera tecnológica, ela fez com que a tecnologia se inserisse no campo da saúde, melhorasse os processos, pesquisas, desenvolvimento de remédios, busca de causas de doenças, busca de curas de doenças, e com essa tecnologia trouxe para o campo da saúde, fazendo com que as pessoas
tivessem aí mais tempo de vida, né? Hoje as pessoas vivem mais, uma melhor qualidade de vida na questão da saúde e ainda tem perspectivas para o futuro, né? Perspectivas de melhora. Pessoas que antes não conseguiam engravidar, hoje já conseguem e no futuro talvez vai ter um processo melhor ainda para essas pessoas, mais fácil ainda. Por quê? Por causa das tecnologias que foram evoluindo. Talvez curas de doenças que hoje são incuráveis, por exemplo, o câncer, que ainda não conseguiu se encontrar uma cura para essa doença, futuramente talvez é possível, através do quê? Da tecnologia, avanços na esfera tecnológica causados pela globalização, certo? Então, são alguns exemplos aí do que a esfera tecnológica é capaz de interferir através da globalização, a relação da globalização com a esfera tecnológica. Ainda falando de tecnologia, difusão de informações. Esse foi um ponto essencial da tecnologia, da esfera tecnológica. Porque a comunicação ela é muito mais rápida e muito mais eficaz. O que eu falei agora da minha amiga que está lá no Japão, do meu amigo que está lá na Irlanda, do Trump que faz uma reunião com o Bolsonaro, essas comunicações, além de mais rápidas, elas se tornaram mais eficazes. Por quê? Elas acontecem em tempo real e elas acontecem ao vivo. Então, não é por escrito uma carta que vai, além de demorar, pode ter uma interpretação errada. Não, ela é mais eficaz. Eu consigo conversar realmente e passar as minhas... o que eu quero com aquela comunicação de uma forma mais clara, de uma forma objetiva, de uma forma mais eficaz. Então, a difusão de informação foi muito mais rápido. O que acontece, por exemplo, lá na China, que os casos do coronavírus estão reduzindo. Eu fico sabendo aqui em tempo real, e isso é importante para mim. Então, a comunicação também entre questões de um país com o outro, além da minha comunicação com as pessoas, além da comunicação entre os governos, tem a questão das informações que são úteis para mim. Então, para mim, é muito importante saber como está a questão da China em relação ao coronavírus. É muito importante para mim saber como está a questão da Europa com o coronavírus. E eu consigo saber isso em tempo real, que é algo que realmente importa para mim. Tudo o que eu quiser saber está à minha disposição hoje, através do que? Da internet. O que é a internet? Um avanço da esfera tecnológica permitida pela globalização, certo? Então, essa é a relação de uma coisa com a outra. Se eu tenho ações, se eu uso lá a esfera financeira para comprar ações de outras empresas, eu preciso de informações eficazes sobre o mercado financeiro daquele país. E eu consigo isso através do quê? Com a tecnologia, na esfera tecnológica da globalização. O trem tá passando, vocês vão ouvir o trem, tá? É porque minha casa é bem perto da estação. Então não tem o que fazer, vocês vão ouvir o trem. Voltando para a esfera tecnológica. Então, eu consigo ter informações eficazes, que são úteis para mim, em tempo real, de uma forma muito rápida. Isso a esfera tecnológica nos proporcionou. E com tudo isso, veio o quê? Um novo estilo de produção, um novo estilo de comunicação, um novo estilo de gerenciamento de informações, um novo estilo de consumo e resumidamente, um novo estilo de vida. A esfera tecnológica trouxe isso pra gente. Por quê? Por exemplo, produção. Antes eu demorava um mês para produzir, o celular. Hoje são produzidos quantos celulares por dia? Porque a tecnologia, as máquinas, os sistemas, os softwares, tudo que está relacionado à tecnologia evoluiu e possibilitou maior qualidade, menos tempo e às vezes até menos custos para a empresa. Então a produção modificou, a comunicação, tudo que eu já falei em relação à comunicação, entre as pessoas, informações, governos, tudo mais. E gerenciamento, o que é gerenciamento?
Por que a tecnologia nos modificou o nosso tipo de gerenciamento? Pense em uma pequena empresa que não tem recursos financeiros para colocar um sistema online, um software pelo computador para ela fazer o seu cadastro de funcionários, para ela fazer o seu cadastro de clientes, para ela fazer o seu cadastro financeiro. Como que ela tem que fazer tudo isso? Na mão. Muitas fazem na onde? No papelzinho. Muitas fazem em planilhas do Excel, e elas não têm condições de colocar um sistema. Esse sistema é o quê? Esfera tecnológica. Tecnologia modificando a forma de gerenciamento, facilitando. Então, o que antes eu tinha que fazer manualmente, ou o que antes eu tinha que fazer pelo Excel, eu consigo gerenciar muito mais fácil através de um software. Esse software pode ser online, mostrar em tempo real o que está acontecendo na minha empresa. Então, a tecnologia, ela muda a minha forma de gerenciar. E aí a gente entra na parte de administração mesmo, né? O que o administrador vai ser interferido no processo de administrar dele com a esfera tecnológica? É isso, né? Consumo. Mesma coisa, gente. As pessoas, antes do processo de globalização ou no início do processo de globalização, as pessoas consumiam de que forma? Indo lá na loja, comprando das empresas da cidade, da região. Com o processo de globalização veio outras empresas transnacionais, multinacionais, dei o exemplo do McDonald's, então ela já começou a comprar de empresas, consumir de empresas que não são do país, e aí veio a tecnologia, que eu posso consumir de que jeito? Online, e-commerce. Eu entro no site, faço uma compra, e isso a tecnologia modificou a minha forma de consumir. Eu não preciso sair da minha casa. Eu tenho muito mais opções, porque eu posso escolher no mundo inteiro. Eu não preciso escolher só na minha cidade, só na minha região, o produto que eu quero. Então, ele modificou a minha forma de consumir. E tudo isso junto modifica o meu estilo de vida, que é o estilo de vida que os meninos mostraram lá na apresentação do grupo deles, né? O Diego, desde o momento em que ele acordou, até o momento que ele foi trabalhar, tomou o café dele, foi na empresa, todo aquele estilo de vida dele estava sofrendo interferências da globalização, inclusive da esfera tecnológica, certo? Então, a palavra que pode caracterizar a esfera tecnológica e na globalização é a transformação. Tudo foi transformado pela tecnologia, certo? Aí nós temos um exemplo, tá? Um deles, dentro da nossa área de administração mesmo. Ao facilitar o conhecimento das necessidades dos mercados, dos gostos dos consumidores, adapta-se às suas particularidades com campanhas de marketing. O que significa isso? Eu, na minha empresa, faço uma pesquisa ou eu peço para o meu cliente fazer um cadastro lá online, onde ele coloca o e-mail dele, eu consigo mandar propagandas para o e-mail dele, para o celular dele, ele me responde uma pesquisa rapidinho onde eu monto um perfil dele e vou mandar propaganda personalizada, particulares, com as características particulares dele. Então, se, por exemplo, quantas vezes a gente entra lá por exemplo, no Instagram, tem um anúncio de uma bolsa lá, meninas, uma bolsa que você gostou, você vai lá e clica naquela bolsa. Nunca mais vai parar de aparecer bolsa no seu Instagram. Por quê? Por causa disso daqui, ó, tecnologia. Ele identificou que você procurou uma bolsa e aí vai ficar te mandando os anúncios da bolsa até você comprar a bendita bolsa. A mesma coisa acontece com o sapato. Você clicou lá em cima do sapato que apareceu, nunca mais vai parar de aparecer sapato para você daquele estilo, daquela cor, daquele modelo, porque ele já conseguiu identificar o seu gosto, o que você gostou naquele momento, e ele vai ficar te mandando informações, te lembrando o tempo todo através da tecnologia daquele produto, até você comprar. Então, ele vai influenciar você através de uma brechinha assim que você dá, a tecnologia já entende o seu perfil,
tá? Isso nós, né, como administradores, nós temos que usar isso com os nossos clientes, não ser influenciados, tá? Então, meninos, sei lá, os meninos abriu lá o link de uma chuteira. Tava pensando, talvez acho que ano que vem eu vou comprar uma chuteira. Abriu o link da chuteira, nunca mais vai parar de aparecer chuteira para você, anúncio o tempo todo, onde você entrar, no seu e-mail, no seu Instagram, no seu Facebook, em todo lugar que você abrir algo pela internet, vai aparecer um anúncio para você. A fim do quê? De te influenciar, certo? Influenciar você a comprar. E aí o comércio eletrônico, como eu disse, né? O e-commerce também modificou a forma de consumir. Onde antes eu tinha que consumir em lojas físicas, em comprar só de lojas da minha cidade, da minha região, hoje eu consigo comprar do mundo todo, certo? Um outro exemplo relacionado à esfera tecnológica é que esse exemplo é um pouquinho mais negativo. Enquanto isso daqui é bom, isso daqui talvez não seja tanto. O que é isso? A produção e o consumo de alguns produtos relacionados com a tecnologia, eles estão concentrados em alguns países. Que países são esses? Os desenvolvidos. Então, eu coloquei uma geladeira aqui, ó, para vocês, não foi à toa, tá? Um exemplo mesmo. Essa geladeira, ela é da Samsung e ela faz coisas incríveis. Por exemplo, ela te mostra no visor dela aqui, ó, quais são os itens que estão faltando na sua geladeira que você precisa comprar. Ela te dá receitas, ela vai te mostrando receitas que você pode fazer com os produtos que tem dentro da geladeira. São coisas incríveis. Isso existe? Existe, só não está acessível para nós ainda, tá? Então, a tecnologia ela também causa esse desequilíbrio. Coisas que estão disponíveis lá em um país desenvolvido ainda não chegou aqui. Vai demorar muito mais para chegar em países que são menos ainda desenvolvidos que nós. Então, acontece essa diferença relacionada à tecnologia. Isso é um dos exemplos, tá, gente? Tem um monte de exemplos de tecnologias que nós não temos ainda e que um dia talvez chegue para nós, mas vai demorar. Quando chegar não vai ser tão acessível. Por exemplo, essa geladeira hoje ela custa 20 mil reais. 20 mil reais nós compramos aqui um carro popular, né? Então, como é o peso disso pra gente? Né? Essa tecnologia, ela existe sim. Globalização permite que ela existe, mas ela não é acessível para nós. Então, é um dos exemplos da esfera tecnológica. Com tudo isso, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que essas esferas todas, a esfera comercial, a esfera produtiva, a esfera financeira, a esfera tecnológica, elas estão, como nesse ciclo aqui, ó, interligadas. Uma está relacionada com a outra. Para eu comprar, para eu fazer as relações comerciais de um país com o outro, comprar produtos de um país, vender produtos para um país, eu estou diretamente relacionando a esfera financeira. Eu estou fazendo troca de dinheiro, né? Quando eu venho aqui produzir, uma empresa de outro país vem produzir aqui no meu país, ele está trazendo a tecnologia dele junto, de uma certa forma, né? E, claro, se ele está produzindo aqui, é bem provável que ele venda aqui também. E acontece a interferência na questão financeira também. Então, tudo isso está interligado de uma certa forma, certo? E eu vou mostrar agora para vocês um videozinho assim, resumindo tudo isso que a gente falou desde o início lá da globalização, passando por essas esferas, não separadamente, como eu coloquei aqui para vocês entenderem, mas de uma forma reunida, como que isso funciona no nosso dia a dia, certo? Vou mostrar para vocês esse vídeo mostrando essa interligação entre as esferas.
Globalização. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Olha, antes de tudo, dá um like nesse vídeo, compartilha com os amigos, siga nossas redes sociais e clica no link da descrição, vai estar o mapa mental completo no nosso blog, tá? Com a globalização, tudo acontece numa escala global. Ela não é o Ronaldo, mas é um fenômeno. A nossa amiga quase globeleza não é uma coisa isolada ou forever alone. Ela é um amplificador de informação, que no meio do processo mexe com uma porrada de coisa. Isso inclui você aí com o smartphone na mão, o mundo parece um pouquinho menor e a comunicação rola mais solta. E quando eu falo globalização, não estou pensando só em economia. Estou dizendo que ela afeta diversas camadas das nossas vidas. Globalização tem a ver com dinheiro, mas também com arte, cultura, esporte, meio ambiente, política. Pensa assim. O mundo pós-Guerra Fria virou um pavê, parecido com aquele que sua tia leva no Natal. Os países são as camadas de biscoito, e a globalização é um creminho que une todos os elementos. E quem torna esse pavê uma realidade? Infelizmente não é a Palmeirinha, quer dizer, é a Palmeirinha também. Os agentes principais desse processo são as empresas transnacionais, aquelas que englobam o mundo todinho. A população, os estados, os blocos econômicos e até organizações como a ONU desempenham seu papel, mas sem dúvida as empresas transnacionais são as principais agentes. Podemos até falar em Estados Unidos e achar que eles mandam e desmandam na globalização, mas na real devemos pensar em empresas americanas. Seu celular é americano ou coreano? De onde são as marcas que você mais consome? E mais por aí. Isso tudo foi só possível com a bombada do neoliberalismo. No neoliberalismo, o recuo do Estado diminui sua atuação, tornando um agente regulador da economia. Ou seja, são as empresas que de fato dominam a economia global, enquanto o papel dos governos é cuidar para aquilo não virar uma bagunça. Esse cenário gerou a flexibilização das leis trabalhistas e a abertura de fronteiras. Assim, as empresas ficaram mais soltas para negociar e se expandir. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Desculpa, gente, me empolguei. Mas papo sério, o que as empresas fizeram com essa tal liberdade? Elas desenvolveram dois setores, transporte e comunicação. A comunicação é algo bem amplo, tá, gente? Ela passa por publicidade, marketing, aqueles anúncios do YouTube. Mas a comunicação é também fundamental para fazermos transações financeiras. Comprar com cartão de crédito, transferir dinheiro, pechinchar legume na feira, vender sua bike no Mercado Livre, é tudo parte da comunicação. Já a evolução tecnológica dos meios de transporte conferiu ao ato da compra uma comodidade incrível. Agora suas compras chegam até de drone. Daqui a pouco vai ter gente entregando pizza de jetpack. Ui, me globaliza que eu tô facinho. Uma das consequências da globalização é o hibridismo cultural, aquele momento que as culturas se misturam e os costumes de um povo são experimentados por outros. Que nem quando você vê um japonês sambando no carnaval. Já pensou se esse cara vira o maior passista que você respeita e resolve voltar para Kyoto e dar aula de samba? Esse é o lado bom do hibridismo, a diversidade. A parte ruim é que misturar tantas tradições diferentes dá muita confusão, ou melhor, um choque de culturas. Daí nasce a xenofobia, islamofobia, medo de terrorismo. Existem ainda as consequências econômicas. Nessa configuração globalizada e neoliberal, as grandes corporações têm mais facilidade para estruturar monopólios, os chamados oligopólios. Gigantes comerciais dominam mercados e acabam sufocando empresas menores. É inegável que a globalização mudou a economia. Mas esse processo é um tanto contraditório. Ao mesmo tempo que aproxima, ele afasta. O muro de Berlim caiu, mas subiram os muros da exclusão digital. Quem não tem acesso à tecnologia acaba excluído. Parece até que está de castigo num cantinho. Não dá para ler notícia, compartilhar gif de gatinho, ver os vídeos do Descomplica. Poxa, hein? Mesmo na década de 90, quando a globalização estava no auge, as desigualdades sociais continuavam existindo. Então já deu para sacar que ela não é o modelo mais justo. Não se iluda, inocente. A tecnologia serve a qualquer um com grana, inclusive nas redes ilegais. O tráfico também usa drone. A Al-Qaeda também tem acesso ao Google, meu irmão. Ou seja, indiretamente a globalização fortalece o crime organizado. Nunca tinha pensado nisso, né? Loucura. A globalização é essa viagem louca. Ou vai me dizer que você nunca pensou como é um louco um produto viajar milhares de quilômetros só para chegar na porta da tua casa? Tente fazer esse exercício. Pense em como a globalização afeta seu dia a dia. Preste atenção onde foram fabricadas as coisas que você mais usa e tente imaginar o caminho que elas percorreram para chegar até você. Você quer baixar esse mapa mental completão para você estudar? Clica nesse link aqui embaixo na nossa descrição. Tá bom. Galera, é isso. Resumão da globalização. O que é, como que essas esferas se relacionam uma com a outra, elas não estão funcionando separadas, né? Como eu coloquei para vocês. Por que coloquei separada então? Para vocês entenderem qual é cada uma dessas esferas. Porém, elas funcionam como? Todas juntas e integradas. Quando eu estou fazendo uma, automaticamente eu estou também fazendo a outra e assim por diante. Então, a globalização, ela interfere em tudo isso, em todas essas esferas,
de formas positivas e negativas, como a gente já viu no nosso debate, certo? Prática agora. Como que vocês vão fazer essa prática da nossa aula? Vocês vão se dividir em 4 grupos dentro da sala. Vão ficar grupos de 5 e acho que um de 6. Pode ser os mesmos grupos que fizeram aquele primeiro trabalho sobre a perspectiva histórica, tá? Pode ser aquele. Se quiser mudar também não tem problema. O importante é que serão 4 grupos. E cada grupo ficará responsável por uma esfera da globalização. Então, grupo 1, esfera comercial, grupo 2, esfera produtiva, grupo 3, esfera financeira, grupo 4, esfera tecnológica. E aí, cada grupo vai realizar uma pesquisa sobre o panorama atual, especificamente do Brasil, nessa esfera. Então, vamos lá. Esfera comercial. Como que é a relação comercial do Brasil em se tratando de globalização? Com quem que o Brasil faz negócios? Para quem que ele vende? De quem que ele compra? Qual é o panorama atual? Quem é o maior comprador? Quem é que investe mais dinheiro em produtos brasileiros? Em relação ao que nós falamos, que é comercial, como funciona o Brasil nessa área comercial? A produtiva. Quais empresas têm fábricas aqui no Brasil? Tem filiais aqui no Brasil? Como que funciona? Quais são os benefícios que essas empresas têm para estarem aqui no Brasil? Ou quais empresas brasileiras estão em outros países, fabricando em outros países? Como que é a produção dessas empresas fora do Brasil? Aonde que o Brasil tem empresas? Enfim, características relacionadas à esfera produtiva. E assim por diante, tá? Tanto na financeira quanto na tecnológica. E aí, vocês, como não tem como vocês se reunirem para fazer essa atividade? Poxa, professora, você colocou a gente para fazer uma atividade em grupo e não tem como a gente se reunir. Por isso que vocês vão dividir as tarefas de vocês entre os integrantes do grupo. Então, cada integrante ficará responsável por pesquisar uma parte. Para que isso? Porque vocês não podem se reunir e para ficar mais fácil para vocês, já que vocês estão com vários trabalhos, com várias atividades, vai ficar muito mais fácil cada um pesquisar uma partezinha. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui da esfera comercial, né? Vamos pesquisar para quais países o Brasil exporta. Uma pessoa vai pesquisar isso, a outra vai pesquisar quais países que o Brasil importa, a outra vai pesquisar qual é o país que mais compra do Brasil, qual é o produto que mais compra, a outra vai pesquisar outra pessoa vai pesquisar de qual país o Brasil mais compra e assim por diante. Então, coisinhas pequenas para cada um pesquisar que fica muito rápido, tá? E aí, depois vocês juntem todas essas pesquisas. Isso vocês precisam me mandar por e-mail, tanto em Word quanto em PowerPoint, tá? Então, o que o grupo decidir. Quero mandar em Word, desde que organize bonitinho, tá? Coloquem lá a pesquisa, não é para copiar e colar, para deixar a formatação de um colado de um jeito, do outro colado de outro jeito, organizado, tá? Mesma formatação, ler, reler. Quero pesquisar no site, pode pesquisar, só que você não vai copiar tudo que está lá no site e colar no Word, não é isso que eu quero, tá? Eu quero que vocês pesquisem realmente, que vocês entendam como que o Brasil está nesse cenário de globalização. E se quiser fazer em PowerPoint, colocar a imagem, colocar algum vídeo para complementar, claro, fica bem mais completo e melhor. Mas eu vou dar essa flexibilidade para vocês fazerem também no Word, porque eu sei que está corrido para vocês também, está difícil, vários trabalhos, então o que vocês acharem que fica mais fácil, tá? Desde que seja uma coisa bem feita, por favor. Então vocês vão me mandar isso por e-mail, certo? Vocês terão a aula de hoje para tirar dúvidas relacionadas com esses slides, para começar a se organizar. E na aula que vem, vocês podem utilizar a aula para estar fazendo essa pesquisa, para estar discutindo com o grupo de vocês, para estar desenvolvendo essa pesquisa, e podem me enviar
essa apresentação, tanto em Word quanto ou PowerPoint, vocês podem me enviar até o final da aula que vem, da quarta-feira que vem. Então, vocês terão a aula da quarta-feira que vem para desenvolver isso, tá? Eu vou dar esse tempo para vocês, certo? Dúvidas? Estarei à disposição de vocês a partir de agora.